Vamos ouvir Pedro Daniel falando sobre Fred e é óbvio que eu vou comentar sobre isso. Vamos lá, peraí. Não, a gente, enfim, né, é público, né, que a gente tem algumas conversas com ele, mas é muito mais uma definição do clube, no qual ele tem contrato, do que nossa, né, mas, enfim, esse é uma oportunidade de mercado, como a gente viu, muito boa. A gente viu que mudou lá no mercado turco o número de estrangeiros, né, então isso, de alguma maneira, possa ter algum movimento por lá, mas a gente tem que aguardar essas definições. Ele vem, então? Não, Galera, resumindo, ele falou pra gente o seguinte: Fred só vem se conseguir liberação lá no Fenerbahçe. Ah, porque lá agora tá com negócio de estrangeiro, pode ser que diminuiu o número de estrangeiros, eles contrataram mais um estrangeiro, aí não sobra espaço para o Fred, e aí a gente vai e consiga trazer o Fred se ele conseguir uma liberação lá na Turquia. É isso. Se o Fred não conseguir liberação, se o clube turco não liberar, rescindir de forma amigável 0,800, o Galo não vai botar um centavo para trazer o Fred. A verdade é essa. Fred é jogador do Galo? Não. Por quê? Porque o Galo não acertou com o clube turco, porque o Galo não quer pagar o clube turco. Eu falei isso diversas vezes com vocês e falei: todo dia sai aí novidades sobre o Fred. Fred bomba, Fred isso, Fred aquilo, atualização. E na hora que você vai olhar, gente, não tem nada de atualização. Sempre foi isso daí, pelo menos até onde eu, Lucas, apurei, tá? Sempre, desde o início, o Galo nunca chegou a negociar de fato com o Fenerbahçe. Quanto vocês querem? Eu vou mandar tanto. Vocês aceitam? Nada, nunca teve nada disso. Sempre foi Galo e jogador certo, faltou fechar com o clube. Foi assim com a Assad, foi assim com Torreira, foi assim com o Lomônaco, foi assim com Galarza. Mas quem? De cabeça que eu lembro aqui foram esses: Assad, Torreira, Lomônaco e Galarza. Fecha com o jogador, não fecha com o clube. Foi exatamente isso. Então, pelo menos da minha parte, eu, Lucas, faço as minhas apurações com as minhas fontes. Nunca trouxe para vocês algo diferente disso e a situação segue a mesma. Tá aí, entrevista do Pedro Daniel. Gente, e por favor, a chance, eu não vou cravar porque eu não sou louco, né? Como é que eu vou cravar uma coisa que não compete a mim? Aí eu vou virar pra vocês e falar assim: gente, tá certo que o Fred não vai jogar no Galo. Aí passa 3 semanas ele consegue a liberação lá. E aí? Como é que fica? Então eu não vou cravar, porque não sou eu que decido. Mas o que eu sei, o técnico lá gosta muito dele. Eu conversei recentemente, eu nem quis trazer esse vídeo porque eu falei: eu não vou ficar falando de Fred mais, tá de saco cheio dessa história. Pelo menos eu não vou partir dessa parada de ficar sempre falando de Fred aqui no canal, não. Parei, só vou falar quando tiver a definição. Eu estou falando aqui porque o Pedro Daniel deu uma entrevista falando sobre o assunto. Conversei com a pessoa próxima ao Fred, que está sempre na casa dele quando ele está em BH, e a pessoa falou comigo: é improvável do Fred jogar no Galo, porque o técnico que tá lá não quer liberar ele. Ele já falou com nós aqui. O técnico que tá lá no Fenerbahçe hoje, que eu esqueci o nome agora, me desculpem. Mas enfim, também supérfluo isso aqui. O técnico lá não quer liberar ele. E ele já comentou com vários amigos, com várias pessoas próximas: parece que não vai ser dessa vez. O técnico lá não quer abrir mão dele. O Fred queria jogar no Galo, o Galo queria o Fred aqui, só que o técnico lá não quer liberar. Então, gente, pelo amor de Deus, eu não estou cravando que ele vai ficar lá. Mas, com quem eu conversei, a pessoa acha que o Fred não deve voltar, porque o Fred comentou com ela no ciclo de amigos dele aqui em BH. E aqui meio que eu tô falando com vocês de onde está vindo a informação, mas não tem problema. Ele comentou com as pessoas: parece que não vai ser dessa vez. O técnico lá tá batendo o pé e não quer me liberar. Então, gente, não vem depois, por favor, falar que o Galo não fechou com o Fred por culpa do Fred, por causa da família, por causa do Fred, por causa disso, por causa daquilo. A resposta é muito simples: é a incompetência do Clube Atlético Mineiro de contratar o jogador. Porque não quer pôr dinheiro, porque não tem dinheiro, porque não quer pôr dinheiro. Por isso, tá? Eu aqui nem quero falar minha opinião, se eu gostaria, se eu não gostaria. Eu acho que eu já até falei no canal sobre isso, qual que era a minha opinião. Mas a minha opinião pouco importa. Eu tô aqui para dar notícia para vocês e se de fato o que parece que vai acontecer, repito, não vou cravar porque eu não sou louco. O que parece que vai acontecer
o Fred não deve em maiúsculo, tá, gente? Pelo amor de Deus, deixar bem claro. Não deve jogar no Galo, porque o Galo foi incompetente em contratar o jogador. Vou falar bem devagar. Incompetente de contratar o jogador. Incompetência do Clube Atlético Mineiro de fechar com o clube da Turquia. Não foi culpa do Fred, não foi culpa da família, não foi culpa de nada. A culpa é do próprio Clube Atlético Mineiro que não chegou lá, botou o pé na mesa e falou: e aí, quanto que vocês querem? O jogador não quer ficar aí, quer voltar, tá com casa nova em BH, família toda lá, amizade, já ficou muitos anos aí, tem 1 ano só de contrato, é a última janela que vocês podem fazer uma grana nele. Quanto que vocês querem para liberar o Fred? É X? O departamento financeiro? Estão pedindo lá X. E aí? Ô, Rafael Menin, e aí, irmão, como é que vai ser? Pode ou não pode? Vamos resolver a vida aqui. Não pode. Ô, Fred, um abraço, Fenerbahçe, tamo junto, um abraço, até mais. Ah, não pode, ó, tá aqui. O dinheiro tá na mesa, Fred, arruma suas malas aí e vambora pra BH. Acabou. Não tem que ficar nessa de, e se o estrangeiro liberar, se abrir mais uma vaga de estrangeiro, ou diminuir, no caso, nem uma vaga de estrangeiro, se o técnico quiser, se o Fenerbahçe liberar. Gente, eu vou falar a verdade com vocês, isso aqui pra mim virou piada. Isso pra mim virou piada, essa negociação do Fred, tá? Piada. Você sentar a bundinha na cadeira, esperar sentado que o Fred, ele, aqui ó, fechamos com você, agora se vira, irmão. Vai lá pro Fenerbahçe, vai pra Turquia e se vira. Faz o diabo a 4 lá, desculpa a palavra, tá, gente? Saiu sem querer. Faz o que tem que fazer lá e aí a gente tá te esperando aqui de portas abertas. Mas resolve essa vida lá e eu vou ficar quietinho aqui, não vou pôr um centavinho nessa parada. Ah, me ajuda, gente. Quer trazer um jogador do nível do Fred de graça? Aí quando ele tiver com uns 40 anos, a gente traz ele, né? Quando acabar o contrato lá e tiver beirando os seus 40 anos, a gente traz. Aposenta aqui no Galo, né? Ah, me ajuda. Então assim, ó, vocês vão me desculpar o pessimismo, a forma de falar aqui, mas é um assunto que tá, já tô por aqui com esse assunto e tá claro. E agora ficou mais claro ainda que a gente fala no canal com vocês há muito tempo. Tá aí o Pedro Daniel falando em alto e bom tom que não vai botar dinheiro na parada. É simplesmente assim, fechamos com o jogador e ele que se vire pra lá pra fazer o que tiver que fazer pra conseguir liberação do clube turco. Fora ao contrário, não joga no Galo. Então é isso, galera. Sobre Fred é isso. Lembrando, não estou cravando nada porque eu não sou louco futebol. As coisas mudam, né, de uma hora pra outra, mas é isso. A tendência é de Fred não jogar no Galo. Se o Fred aparecer por aqui, vai ser surpresa pra mim, eu tenho certeza também que vai ser surpresa pra vocês aí, que todo mundo entendeu o que eu quis dizer aqui, né? Eu acho bem desanimador pro torcedor atleticano. E quando eu digo isso, eu não acho que esses atletas têm as suas carreiras encerradas, mas jogadores, o primeiro semestre, nossos professores aqui sabem, o Rui também sabe, todos nós concordamos que o primeiro semestre no futebol brasileiro é difícil, mas que nada se compara com o segundo semestre. Perfeito. E quando você pega aqui a sequência inicial do Atlético, salvo engano, até foi o professor Emerson Ávila que chamou a atenção disso, ou então o professor Medina. Bahia em casa, Palmeiras fora. Depois vem o Red Bull Bragantino em casa. O Red Bull Bragantino que terminou de uma forma muito interessante, né? E aí, depois desses 3 jogos que eu considero pesados no Campeonato Brasileiro, você já tem uma classificatória eliminatória contra o Juventude, indo jogar a segunda no Alfredo Jaconi. O Juventude é um time de Série B, tá bom. Fala isso para as dificuldades. São Paulo. Para uma equipe que vai vir aqui, com certeza enfrentar o Atlético bem fechadinho para tentar empatar ou perder de pouco para chegar viva com alguma coisa ainda em Caxias do Sul. Gente, já é um nível de exigência, assim, muito grande. E eu acho que alguns jogadores, exemplo, até para falar de uma situação de oportunidade de mercado, eles já vieram para o Atlético num contexto. O Dudu, eu nunca vou entender o porquê do Atlético entender que o Dudu seria um negócio muito bom. O Dudu tem uma carreira brilhante. O Dudu, se a gente for fazer um retrospecto de melhores jogadores na última década, o Dudu com certeza vai estar no top 5 ou top 3 de jogadores que desempenharam no futebol brasileiro. Mas é um jogador que, desde a sua cirurgia, a gente não sabe muito
nem o campo dele, nem como está a mentalidade dele voltada hoje para o futebol. Ele voltou ao Cruzeiro, mesmo tendo aquele incidente no meio do ano, o Cruzeiro insistiu, foi adiante. Quer dizer, um clube que o revelou, e ele não só, para mim, não conseguiu desempenhar dentro do campo, como também teve situações assim, de quebra hierárquica dentro do grupo, né? Diretamente com o técnico e com o próprio elenco. Exatamente. Então, o Domingues, que neste momento está vendo o diretor, o CEO e o diretor de futebol alinhados numa perspectiva contrária do que ele disse antes dessa parada da Copa, e para fazer justiça, tá? Diferente do Sampaoli, que o time já era bom, muito bom, o elenco, necessita reforços, mas não. O que o Domingues, para mim, cantou de reforços eram necessidades do elenco atleticano, que eu sempre bato na tecla. O Atlético deixou essa chave da reformulação se acumular anos demais. E quanto mais anos você demora para ir potencialmente fazendo a cada janela 3, 2, às vezes no máximo 4 reforços, você causa um gargalo do tamanho desse que o Atlético causou, a ponto de ser um time que a gente olha e fale assim, talvez o Atlético necessite de um jogador por posição, tirando hoje a lateral esquerda, que um movimento muito positivo de mercado, gratuitamente o Atlético conseguiu. Mas todos nós sabemos, gente, é muito difícil, mesmo que você tenha um baita departamento de análise de desempenho, como o Atlético tem o Siga, que é um trabalho fundamental, sim. Quem acha que o Siga é um atraso para os clubes, tá pensando futebol de uma maneira muito retrógrada, tá? Mesmo assim, é muito difícil você ir conseguindo qualificar o seu plantel, não fazendo investimentos e eles sendo oportunidades de mercado. Então, assim, André, eu acho bem preocupante mesmo. O Igor Gomes, o Atlético hoje joga com 3 zagueiros. Se o Domingues não conseguir, e o Domingues, ao que tudo indica, vai voltar jogando com 3 zagueiros novamente, porque ele tentou jogar com 2 linhas de 4, mas o time acabou não dando as respostas que ele gostaria. Onde encaixa o Igor Gomes hoje? Alguém vai falar assim, ele jogou às vezes com o Sampaoli como um segundo volante, como um meia de aproximação. A verdade é que o Domingues, diferente de outros jogadores, caso do Dudu, caso do Scarpa, que claramente foram um pouco mais seguros para ver se o Atlético conseguia. O Igor Gomes jogou só 5 jogos porque o Domingues não viu capacidade nele de ajudar mais, seja em qualquer setor. Então, isso é que é o preocupante. Claro que o técnico, uma vez que tem... ele não vai obrigar o clube a fazer coisas que pessoas que estão ligadas ao financeiro do clube disseram que não tem capacidade. Então, se ele quiser trabalhar, a verdade é trabalhar literalmente com o que tem, tá? Eu não acho o elenco do Atlético muito fraco, igual eu ouço. Não, eu não acho o elenco do Atlético muito fraco. Eu acho já um elenco que algumas datas de validades acabaram passando. E o Atlético foi perdendo o bonde da história. Eu sinto carência no Atlético de mais jogadores como o Vitor Hugo. Que tipo de perfil esse? Jogadores jovens, com muita capacidade física, e jogadores que ainda não venceram. O Atlético acumulou demais ao longo dos anos. Agora até tivemos a saída do Hulk, a saída do Arana nesse ano, mas o Atlético por muito tempo ficou com jogadores, como vocês falam até no futebol, né? Jogadores de barriga cheia, sabe? Jogadores experientes e que não estão correndo atrás da carreira, como está correndo um Vitor Hugo, um Cissé, um Alan Minda, né? Eu acho que carece muito desse tipo de jogador no perfil atleticano. Aí entra em consideração o modo que o Atlético tem feito futebol nos últimos anos. O Atlético é, sim, um dos clubes mais difíceis hoje para um treinador trabalhar. O professor Emerson Ávila pode falar a respeito. Por essa forma, né? O Atlético, nos últimos anos, os técnicos têm caído ali, geralmente na virada do segundo semestre. E é muito complicado que quem chega geralmente já chega com uma janela fechada, não pegou nem o trabalho da pré, nem da intertemporada no meio do ano. Então você tem perspectiva só de ajustar sem treinar, como o Medina colocou aqui agora há pouco. O Atlético não vai ter intervalos. Calendário espremido. Para mim, se o Domingues conseguir, que ele entrou num modo sobrevivência já natural, tá? Mesmo sem o futebol ter retornado ainda.
Se o Domingues conseguir sobreviver a essa sequência de 9 jogos em 31 dias, cara, pra mim é muito provável que ele consiga chegar no comando técnico do Atlético até o final do ano. Mas eu não vou ficar surpreso se ele não suportar a isso, sabe por quê? Mesmo com... o departamento de futebol falou da impossibilidade de investimentos. O CEO falou, ok, a gente está falando da saúde do clube, né? Mas isso diminui na hora dos resultados não acontecerem, professor? Ninguém vai querer saber dessa perspectiva. E aí é onde me incomoda muitas vezes o discurso de quando já é detectado que um elenco precisa de reforços, esses reforços não chegam, tudo bem, por uma incapacidade do clube, mas a cobrança vai começar a virar-se a cobrança para a seguinte direção. Mas o Barba teve 30 dias para melhorar igual eu até brinco com o Neiser, professor Emerson Ávila, o pessoal falando assim, o Arthur Jorge vai ter 30 dias para melhorar o jogador. Eu falo assim, gente, o Neiser não vai começar a parada sendo Neiser e sair como Eto'o dessa parada. Até para falar um pouquinho, professor, de até que ponto é possível se melhorar. Porque tem pessoas que acreditam que nas longas paradas, vocês treinadores são capazes de fazer milagres, né? E isso não acontece dessa forma.